parte superior do claustro, onde o nosso prior pediu para um dos monges que faz pintura, para que desenhasse nas paredes a vida de nosso pai São Bento. Então, a partir daqui, nós temos a passagem de quando São Bento estava na gruta, ainda refletindo sobre a vida de monge, o entregar-se a Deus, e tem o auxílio do Padre Romano, que todos os dias vem ao seu encontro e traz pão e água para ele, para que ele possa se fortalecer de alimento material, aonde ele também se fortalecia de alimento espiritual. Então, a partir daqui nós vemos as passagens da vida de São Bento narradas no livro dos Diálogos por São Gregório Magno. Claro que São Gregório Magno escreveu isso já no século VII. A vida de São Bento, ela ocorreu entre os séculos IV, V e VI, 460 a 540. Então, a partir daqui, ele conta todas as passagens, desde quando ele sai de Roma para viver uma vida mais austera, até chegando no último ato, que é o trânsito de nosso pai São Bento, quando ele sobe aos céus. A partir disso, temos a vida dele, passagem dele por Vicovaro, que é o primeiro mosteiro onde chamaram ele para ser abade, como ele tentou colocar em Vicovaro uma vida mais austera e os monges de lá queriam uma vida um pouco mais livre, envenenaram um cálice para que ele bebesse e assim ele deixasse de ser abade. Aqui temos ele conversando com várias pessoas que iam ao seu encontro, por ele estar numa gruta. A sua fama se espalhou por toda aquela região e o povo daquele lugar iam ao seu encontro para uma direção espiritual, para ver aquele monge que estava vivendo uma vida coerente com aquilo que ele pregava. Aqui temos a passagem de Vicovaro, do mosteiro de Vicovaro, onde envenenaram um cálice com vinho e, ao dar a bênção, o cálice se parte e então ele descobre que os monges queriam envenená-lo. Mas isso mostrou que ele tem uma vida santa e aqueles monges não mereciam ter ele como superior. Aqui vemos Mauro e Plácido, ao entrar no mosteiro, é entregue por sua família a São Bento. Mauro e Plácido, eles são os primeiros noviços de São Bento. Depois que ele vai para Subiaco, ao montar o mosteiro, esses dois são os dois primeiros noviços que ele tem. Nessa passagem, vemos Mauro e Plácido. São Mauro, que ao ver que São Plácido estava se afogando, São Bento reza para que Mauro possa andar pelas águas e salvar o seu irmão na comunidade. E essa passagem também reflete a passagem de Jesus que caminha nas águas e Pedro. E ele diz, homem de pouca fé. E aqui, como Mauro teve fé, que São Bento era um homem de Deus, ele conseguiu andar nas águas e salvar o seu irmão. Nessa passagem temos a construção do mosteiro, onde São Bento ele derruba a estátua de Apolo para construir aqui um templo dedicado ao Senhor. Entre algumas capelas, essa daqui é dedicada a São João Batista. Por ser um homem de Deus, São Bento também tinha, naquela época havia as perseguições, e aqui vemos um centurião que se disfarça de peregrino e coloca um de seus soldados em cima do cavalo enquanto ele perseguia. E São Bento diz, você não era para estar aí.
falando com o de baixo, pensando que, como ele era um homem de Deus, o centurião achando que a fama de São Bento era somente uma fama, e São Bento mostra para ele que, mesmo ele não conhecendo o centurião, ele mostra que a revelação de Deus é que ele é o centurião, e não o que está acima do cavalo. Aqui vemos São Bento que, assim como na passagem que Jesus ele ressuscita aquela menina, onde diz Talitacum, menina, levanta-te, anda. Aqui também São Bento, acreditando no poder de Deus, ressuscita também essa criança que era filha de um camponês. Aqui temos uma das passagens mais fortes da vida de São Bento, onde uma vez por mês ele ia conversar com sua irmã sobre as coisas de Deus, e naquele dia a sua irmã sabia que era o último dia que eles iam se encontrar. Foi antes da morte de Santa Escolástica. Então ela queria passar a noite toda conversando com seu irmão. Mas como São Bento era querendo dar exemplo da regra para os seus monges, não queria ficar a noite toda conversando. Então a Santa Escolástica ela reza para Deus e Deus manda um grande dilúvio. Então na passagem São Bento diz: o que fizestes, irmãs? O que fizestes, irmã? Ela diz: pedi a vós e vós não me concedestes. Pedi ao meu Senhor que você ficasse e ele me concedeu. E aqui a última passagem, que é o trânsito de nosso Pai São Bento, quando ele sobe aos céus. A gente chama o trânsito porque é a passagem dele dessa vida para a vida eterna. Essas artes são feitas por Dom Tiago Dantas, monge daqui. Ele é professor solene já há bastante tempo e também é padre.